Bom dia, meus amados, tudo bem? Espero que esteja tudo em paz. Vamos à nossa aula de português. Hoje nós iremos introduzir, através dessas quatro questões, que estão lá na página 124, o entendimento sobre o verbo e a sua estrutura. Por que introduzir? Porque são questões que exatamente vão desenvolver em vocês a sensibilidade, a habilidade, a percepção dessa questão da estrutura do verbo, tá certo? Hoje a gente inicia e na próxima aula a gente conclui e enfatiza realmente a estrutura verbal. Eu vou explicar as questões e vocês tranquilamente conseguirão compreender, até porque nós já estamos estudando verbo, né? Há algum tempo, já revisamos algumas coisas lá no início do ano, retomamos e agora vamos também dar uma retomada aqui para poder ficar bem fixado esse conteúdo que é bem importante. Então vamos lá. Amados, nós vamos agora, voltou, passou demais. Vamos para a primeira questão. O verbo e sua estrutura. Vocês acompanhem comigo lá na página 124, está bem? Releia este trecho da reportagem, Geração Sem Filtro. Vamos reler. Eles debatem e planejam o que fazer, incessantemente, a respeito de temas variados como condições de estudo, agressões ambientais, discriminação racial e de gênero. Engajam-se por meio de petições online, mas seu ativismo não deverá se restringir a huskies. É mais provável que haja uma quantidade maior de pessoas envolvidas com política hoje, graças ao acesso diário a espaços de expressão cívica e política encontrado nas redes sociais, diz Graeff. Ele acredita que as atividades online complementam ações nas ruas ao amplificar o teor das mensagens e reunir público maior. Observem que aqui foi só um trecho exatamente do texto que nós estudamos ontem, ou seja, na aula anterior, né? Então aqui, as formas verbais. Olha aqui, os verbos debatem e planejam. Eles estão no presente, no passado ou no futuro? Meus amados, é uma dessas três opções, está certo? É só responder. B. A quem essas formas verbais se referem? Explique. Você vai escrever a quem que esses verbos se referem. Aí você escreve, tá bom? Vai lá no texto, volta, observa a quem eles estão se referindo e explica. Item C. Sobre que temas você e seus colegas costumam debater? Essa daqui é bem pessoal. Você vai escrever aí os temas que você conversa com seu colega, que você fornece ideias, que você concorda ou discorda, e escreve aí para mim no mínimo os 3 temas, tá certo? Questão 2. Leia o texto e responda as questões a seguir. O pequeno texto se chama correspondência. Aquele rapazinho escreveu esta carta para o irmão. Querido mano, ontem futebolei bastante com os amigos. Depois nos divertimos montanhando, até que o dia anoitou. Então, desmontanhamos, nos amesamos, sopamos, arrozamos, bifamos, ensopadamos e cafezamos. Em seguida, varandamos. Abraço do irmão, maninho. Amados, há aí uma série de palavras destacadas e há uma função para essas palavras destacadas. Há um entendimento aí e agora nós vamos entender o que a questão pede. Os verbos destacados não estão no dicionário. Mesmo assim, é possível compreender o significado deles. Sim ou não? É uma pergunta. E explique. Claro que sim, amados. Eu já vou dando a deixa. Dá sim, dá para compreender. Aí você vai explicar cada entendimento em relação a esses verbos. Tá bom? Futebolei, dediquei. Então você vai só escrevendo bem direitinho, explicando qual é o entendimento de cada um desses verbos. Item B. Como esses verbos foram formados. Houve aí uma formação, o acréscimo
de termos que não existe no dicionário. Então, você vai escrever. Futebolei, foi acrescido o quê? O que foi acrescentado? Tá certo? Aí você escreve, acrescentou-se isso. Aí, em cada um dos verbos, você tem que escrever o que foi acrescentado. Está bem? Agora, vamos ao item C. Como seriam esses verbos se estivessem no infinitivo? Como eles seriam se ele estivesse lá no infinitivo? Nós sabemos que o infinitivo é quando o verbo se apresenta com as terminações AR, ER ou IR, certo? Como esses verbos ficariam no infinitivo? Futebolei ficaria como? Vou só dar a dica do primeiro. Ficaria futebolar. E assim você faz com os outros. Está certo? Agora vamos ao item D. Se a palavra ontem, no início da carta de Maninho, fosse substituída por amanhã, como ficariam os verbos? Pronto, amados. Ontem é passado. Amanhã é futuro. Então, você vai pegar todos esses verbos e colocá-los, escrevendo-os no futuro. Está bem? Item E. Você conseguiu conjugar os verbos destacados? Pega cada um desses verbos e conjuga só no presente do indicativo. Se você conseguiu, coloca sim e explique como. Se não, coloca não. E também o porquê que não conseguiu. Mas eu acredito que vocês consigam. Tá certo? Ó, agora vamos à terceira e penúltima questão. Ao dizer, abre as aspas, desmontanhamos, nos amesamos, sopamos, fecha as aspas. Maninho indica que fez essas atividades sozinho ou em grupo? Justifique sua resposta. Observem o final do verbo. Indica que é uma ação realizada sozinho ou em grupo. Aí você justifica a sua resposta. E a quarta e última questão, escreva no caderno um bilhete para um amigo, criando verbos para expressar suas ações. Por isso, use o mesmo processo do autor de correspondência. Amados, escreve um bilhetinho curto, como foi aqui o do rapazinho, né? Então, você vai escrever um bilhetinho, mas o desafio é utilizar os verbos com essa mesma característica que o rapazinho utilizou para mandar a mensagem para o irmão. Está bem? Vocês também irão fazer uma espécie de correspondência, mas, claro que com as suas ideias, com a sua informação e curtinho, é um bilhetinho simples, tratando de colocar os verbos com essa mesma característica que o rapaz colocou no texto correspondência. Está bem? São essas as 4 questões tranquilas e introduzem a estrutura verbal. Vamos pensar? As melhores coisas acontecem para quem levanta e faz. Então vamos levantar a cabeça, agir, estudar e concluir nosso ano letivo, porque estamos vencendo e somos vencedores vitoriosos, guerreiros. Então, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.